Estou eu, resultado da minha formação de biólogo e botânica. Estou em mais uma exposição de orquídeas, que na verdade não é uma exposição, né? Estou na Expo Inter, que acontece todo mês de setembro aqui no Rio Grande do Sul. Ela é uma feira agro, completamente agro. Tem agricultura familiar, máquinas, animais e, lógico, as nossas orquídeas. Versão 2022. Então vem comigo para mais um vídeo aqui do Orquidário Couto, desbravando com orquídeas. Maravilha, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Virei a câmera para vocês para mostrar as maravilhas dessa exposição. As exposições normalmente têm um preço mais viável, né, para quem queira começar uma coleção. E às vezes tem seedlings, que são mudas pequenas de orquídeas, e aqui não é diferente. Olha que lindo esse híbrido. Olha só o labelo, ó, como ele é todo embabadado, ó. E cada orquídea tem as suas características, né? Olha só essa cor, ó. Um labelo gema. Tem mais uma. Aqui tem um insetinho fazendo a sua parada, provavelmente por causa do aroma da orquídea. Olha que linda essa coloração. Perfeito. Muitos híbridos. Essa cor é alaranjada, né? Preço bem acessível. Algumas intermédias, ó. Flâmeas. Muito bonitas aqui, né? Aqui tem um zigopétalum. Olha que bonitinho. Tem uns mais pintalgados, ó. Como vocês podem ver ali ao fundo. Alguns são cores mais fixadas, né? Que não mudam muito. Estou no meio. Olha aqui, ó. Aqui tem os Denfal. A gente acha muito facilmente esses Denfal em qualquer floricultura. Olha o mar de cores, ó. Tudo intermédio. Vocês podem ouvir ao fundo a galera enlouquecida. Olha só que cores, olha só o tamanho dessa. É isso que a orquídea causa na gente. Aqui tem umas phalaenopsis, ó. Bonitas. Preço, ó, super acessível. Coloraçãozinha bem bonita. Lá em cima, ó, tem as baunilhas. É a primeira vez que eu vejo numa exposição ou num stand de vendas que eu encontro baunilhas. Ele é crescimento monopodial, ó, como se fosse um cipó. Preço relativo, mas é uma boa muda. Uma fotinha aqui para vocês verem como é que é a flor da baunilha. Eu já vi a baunilha na ilha de Florianópolis fazendo uma trilha. Agora aqui, ó, olha só que lindo, o estande dos dendróbios, ó, o olhinho de boneca. Isso aqui é a orquídea mais clássicas, eu acho. Quando a gente pensa em orquídea, a gente pensa nos dendróbios. Tem alta saída, né, porque o pessoal dá de presente de formatura, de aniversário. Olha só a coloração bem viva. Basicamente por isso que ele é o nome olho de boneca ou olho de gato, né? Por causa que é quase invariável
que as espécies têm esse ponto mais escuro no centro da planta, da flor, né? Uma dica de cultivo importante para dendróbios é fazer o estresse hídrico, cessar a irrigação. Os dendróbios, de forma geral, eles florescem em agosto, setembro. Se você quer uma boa floração, pare de dar água entre maio e junho. Isso vai garantir uma boa floração. Se você quer brotinhos, continue a dar água durante esses meses. Só que ao invés de flor, necessariamente tu vai ter alguns brotinhos em meio às flores. Olha que lindo. Muita variedade. Olha a coloração dessa aqui, ó. Ela parece um dendróbio mochaton, ó. Ela tem uma coloração muito parecida com o mochaton. Aqui tem umas... Olha que lindo. Essas colorações são muito bonitas. Essa aqui, ó. Vou falar um pouquinho da flor da orquídea. Tem as pétalas, a parte de trás, ó, são 3 partes, e a parte interna, que são mais pétalas, né? O labelo, então, é uma pétala modificada para aumentar o sucesso, né, na polinização. E essa estrutura que vocês veem aqui dentro, aqui, ó, a estrutura ali dentro, é a coluna. A coluna é aquela única característica que difere de todas as plantas. Apenas as orquídeas têm coluna, que é a porção masculina e feminina que se fusionaram, formando a coluna. Essa é uma que a gente chama de idiosincrasia, uma característica que define a planta. Se você tem uma orquídea em casa e não sabe se você tem uma planta em casa e não sabe se é orquídea, basta identificar a coluna. Se você identificar a coluna, é orquídea. Se não identificar, então não é uma orquídea. Alguns que bonitinhos, olha só, isso aqui é uma maxilária junqueiana, chamada de orquídea negra. Olha só, ele está no finalzinho da floração, mas aqui tem uma flor que é aqui do meu orquidário que já floresceu, para vocês terem ideia da maxilária junqueiana, orquídea negra. Aqui tem os denfal, que a gente acha normalmente em floriculturas e supermercados. Logo ali em cima temos um cimbídio, né? Uma linha de cimbídios. Olha a coloração, olha a hibridização que o pessoal conseguiu adquirir. Olha essa coloração, ó. É um vermelho sangue, é uma sanguínea, ela é muito bonita. Percebam que os cimbídios sempre estão nesses vasos um pouquinho maiores, apertados, eles gostam de ficar apertados. Reparem que o produtor ele não costuma mexer muito no vaso de cimbídio. O cimbídio ele não gosta de ser mexido toda hora. Quando tu vai fazer a muda, a troca de vasos, certamente daqui 6 meses ela não vai dar nada. Ela precisa de um tempinho de 6 meses até 1 ano para começar a florir. E os bulbos secos tu não precisa necessariamente sempre tirar. Sempre mantém os bulbos secos que não tem problema. É mais prejudicial tu mexer nele e tirar. Deixa ele, porque ele também provém energia e não vai prejudicar a tua planta. Aqui tem os oncidiums, ó, que bonitinhos. Oncidium, ó, acababe, ó, que é o chamado oncídio chocolate. Ele tem um leve aroma de chocolate. Olha só, eles brincam, né, com a formação do oncidium, ó. Eles colocam nessas varetas aqui para direcionar e formar coração, formar figuras, ó. Aqui temos mais um. Olha só. 3 por 100, ó. Tá uma boa promoção. Aqui embaixo estão as nossas vandinhas. As vandas são orquídeas caras. Elas são uma grande de alto desenvolvimento e deve estar custando R$300. Mas como eu já falei em vídeos anteriores, é sempre bom frequentar exposições, ó, que os produtores eles disponibilizam mudinhas
Aqui tem as amostras. Olha só, por R$35 tu adquire uma vandinha. Olha só as diversas cores. Muito bonita. Olha só essa cor. Ela é muito forte, ó. Olha que bonita. Tem vários tipos aqui. Aqui logo abaixo também tem outros exemplares também. Tudo com mudinha e amostra. Se você quer começar uma coleção logo do início, faça isso. Visite uma exposição. Aqui tem um stand de Phalaenopsis, orquídea borboleta, exatamente por causa do seu formato. Existem vários tipos, várias colorações, por pressão paisagística, né? E por ser sempre lembrada para dar presentes, né, na formatura, aniversários, ó, tem um grande desenvolvimento de cores e de híbridos. Aqui em cima tem mais umas vandas, um pequeno vandário, plantas um pouquinho mais desenvolvidas. Se você não tem tanta paciência de começar desde o início, pelo menos você já pode começar no meio do caminho. Aqui embaixo tem as amostras pequenas e aqui já tem umas com maior desenvolvimento. Percebam a condição radicular delas, ó. Ela é originária da Indonésia, então ela gosta de um ambiente muito úmido, mas nunca encharcado. Para você se dar bem com as vandas, sempre dê uma irrigação para elas. Percebam que essa parte aqui das raízes, ó, as esbranquiçadas, existe uma composição de células mortas chamada de velame. E esse velame, né, quando se deposita por células mortas, é uma pressão ecológica, é uma evolução para as orquídeas sobreviverem a um tipo de estresse hídrico mais longo, né, uma seca mais longa. Por isso que as orquídeas têm essa deposição de células mortas, chamando de velame, que serve como se fosse uma esponja. Então, isso aí inclusive é um indicativo para ver se a tua orquídea precisa de umidade. Se as plantas estão muito brancas, quer dizer que aquele velame está seco. Assim que tu fazer a irrigação, ela vai se tornar verdinha e vai proporcionar uma maior irrigação para as tuas orquídeas. Um maior tempo, né, de irrigação. Aqui tem as intermédias clássicas, ó, com todas as colorações, ó, abrangente em toda a Mata Atlântica, ó, olha que lindo. E essa aqui é a mais comum que a gente conhece. Olha só, aquela próxima da plaquinha, ó, ela é um pouquinho mais roxa. Isso quer dizer que ela foi criada mais ao sol. Essa segunda aqui, um pouquinho mais esbranquiçada, ela foi criada na sombra. É apenas uma questão química. Se tu manter a tua catleia intermédia na sombra, ela vai ficar um pouquinho mais esbranquiçada. Mas se tu fores para o sol, ela ganha essa coloração um pouquinho mais forte. É apenas adaptativo. Olha a quantidade de albas aqui. Tem muitas albas. Olha só. Muito branquinhas. Aqui temos mais uns Paphiopedilums, os nossos sapatinhos. Olha o tamanho. Olha só a coloração toda pintalgada. Imagina quantos híbridos foram necessários para atingir essa coloração. Essa de sapatinho. Elas utilizam esse esfagno. O esfagno é utilizado para aumentar a umidade, né? Então é uma interessante. Aqui temos mais umas vandas, ó. A amostra e as pequenas mudinhas. Olha que lindo, muito bonitinho esse stand. Lembra que eu falei para vocês sobre o valor das vandas? Olha o tamanho de uma grande, ó. Olha só. O tamanho dessa grande aqui, né? Coloração. Tá R$180. Então se você não tem condições de ter uma orquídea desse tamanho, compre uma mudinha pequenininha. Percebam que as raízes, ó, elas estão esverdeadas. Essas raízes esverdeadas quer dizer que elas foram irrigadas há pouco tempo. Olha o contraste
com as outras orquídeas que estavam com as raízes todas secas. Ó. Então, umas catleias tu pode fazer. Mais cymbidiums. O cymbidiums ele tem o florescimento ereto, mas também tem os pendentes. Olha só que bonito, ó. Eles decaem sobre o vegetal. Quantidade. Aqui mais Phalaenopsis. Olha que linda a coloração e o tamanho da floração. Aqui mais uma catleia, olha só que bonitinha. Olha essa coloração, ó. A disposição de cores e o tamanho do labelo. Ó. Labelo diferenciado para chamar polinizadores. Olha a coloração dessa amarela aqui. Ó. Todas elas têm, olha só, a função do labelo. Ó. Realmente, ó, é uma coloração, é um formato. Tudo isso é uma pressão evolutiva para que ela atraia o maior número de polinizadores possíveis. Ó. Olha o tamanho dessa aqui. Essa aqui, ó, uma branca. Normalmente as orquídeas brancas, os polinizadores vêm de noite, por isso que elas são brancas. Olha que lindo. Tamanho das vandas, são gigantes. Vou terminando aqui a primeira parte do vídeo aqui, da exposição que está ocorrendo aqui na Expo Inter. Gostou? Deixa o like, né? Compartilha e fique ligado que vai ter mais vídeos aqui da exposição da Expo Inter 2022. Não perde, até mais.